Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Clicou, vendeu. O seu classificado digital. Será que depressão, gente, é frescura? Pois é, hoje aqui no TPM nós vamos falar sobre depressão pós-parto. Fique bem ligada para você saber realmente o que é isso. Olá, boa noite. Hoje o TPM está aqui com o Dr. Valmi Cardoso, psiquiatra, e vamos falar sobre um tema muito importante. Doutor, um prazer imenso tê-lo conosco. Igualmente. Doutor Valmi, o que vem a ser a depressão pós-parto, ou seja, puerperal, não é isso que se fala o termo? Sim, depressão puerperal é um outro termo, né, para significar a depressão pós-parto. Certo. Nada mais é do que o quadro depressivo iniciado após o nascimento da criança ou após o parto, é o período também chamado de puerpério. Certo. É um quadro que é muito semelhante ao quadro de depressão em outras épocas da vida da mulher. Mas é assim, nasce, vai direto, teve o nenê, já volta e já começa a ter a coisa, como que é? Em geral, ele se instala rapidamente, porque o período pós-parto é um período muito complicado por várias situações, uma mudança muito grande. Além da mudança de ordens sociais e dentro da família, você tem muitas mudanças fisiológicas, hormonais principalmente, que favorecem o aparecimento do quadro. Gente, mas é uma loucura mesmo, né, bem? Né? É uma coisa louca. Não senti nada, não. Sei nada. Agora vamos ver nas ruas se as pessoas sabem identificar uma mulher que está tendo algum tipo de depressão pós-parto. Vamos ver. Então, eu acho que a mulher ela fica muito desesperada após o nascimento do filho e ela rejeita um pouco essa criança. Olha, eu tenho filho, eu depois do parto não tive depressão. Também tenho acompanhado a gravidez de várias amigas minhas que não tiveram depressão, o que é ótimo, né? Apesar do índice que eu saiba ser alto. Olha, eu acho que a pessoa deve se rejeitar um pouco, se sentir feia. É como se esse amor que ela tinha antes da criança nascer na barriga dela, a hora que ela nasce ela não sabe o que fazer com esse sentimento e tal. Mas eu acredito que a mulher deva se sentir muito mais cansada do que o normal. Não deve ter tanta vontade de cuidar do bebê, ou de querer conversar com o marido, ou de falar com as pessoas sobre a criança. Ela deve ficar um pouquinho não tão animada quanto a gente fica, né, nessa felicidade plena, mas deve ficar um pouco mais triste, com certeza. De repente até na relação com o marido, relação sexual, deve ficar mais complicado, não deve aceitar, eu imagino que deve ser uma coisa assim. Pois é, e aí, doutor, o que a mulher sente realmente quando ela está com depressão pós-parto? Os sintomas são muito parecidos com os sintomas do quadro depressivo de modo geral. Certo. Então, é um estado de muita tristeza, de muito desânimo, desmotivação, acompanhado de alteração do sono, em geral insônia, mas também pode ser aumento do sono. Interfere também com o apetite, e a pessoa, em geral, diminui a alimentação. E também tem outros sintomas que podem vir acompanhados, como dificuldade em cuidar da criança, dificuldade em se concentrar no que tem que fazer, em planejar o que tem que fazer. Então é um conjunto de sintomas que vai determinar se o quadro está presente. Certo. Agora eu quero saber o seguinte: qual é a causa dessa depressão? E mais do que isso também, o que é que favorece para desencadear essa depressão, que realmente é terrível, gente, quando uma mulher tem? Então, os fatores etiológicos, que a gente diz, que são as causas, não estão, infelizmente, ainda claramente bem definidas. A gente considera que seja uma vulnerabilidade da pessoa, ou seja, uma predisposição que ela tenha, isso é da própria biologia da pessoa, e isso, em geral, é somado aos fatores ambientais. Os fatores ambientais podem ser várias coisas, situações socioeconômicas, situações de relacionamento que ela está passando,
que podem influenciar e favorecer o aparecimento do quadro. Mas como eu tinha dito antes, a situação de gravidez e parto é uma situação muito que favorece muito o aparecimento do quadro depressivo por uma série de mudanças que a mulher passa nessa fase. Até que o hormônio, gente, o hormônio mesmo, né? Você fica mais sensível, sim, né? Sim. Há uma mudança hormonal muito brusca. Né? Isso já pode, às vezes, começar nos últimos meses da gestação ou não? É bem característico após o parto que começa essa depressão? Ou será que já desde esse período de gestação já não foi bem trabalhado isso? Sei lá, o que essa é uma boa pergunta, porque assim, isso até um tempo atrás havia uma crença muito enraizada de que era sempre após o parto. E que a gravidez até protegia a mulher do estado depressivo. E os estudos nos últimos 5 anos mostraram que não é bem por aí, que o quadro depressivo em geral se instala já durante a gestação. Eu também acho isso. É que o puerpério, ou pós-parto, isso fica muito evidente. Em geral o quadro se agrava. É porque aí não tem como carregar o bebê, né? Porque enquanto está dentro da gente, a gente vai levando, né? Mas aí depois já tem aquela rejeição, né? E aí fica evidente, né? Fica mais evidente. Fica mais evidente. O quadro salta mais aos olhos, mas normalmente se dá para se perceber já durante a gestação. Certo. Pois é, tinha que ficar mais alerta, né, Luciana? Tem que ficar porque mais alerta. Quando a mulher já engravida, na gestação, ela já rejeita um pouco, até o próprio marido já não tem aquela disposição para se arrumar, para sair, para acompanhar. Começa aí uma crisinha do casamento, a mulherada que se cuide. Você não acha, doutor, não? São fatores que podem contribuir bastante para o aparecimento do quadro. Mas como eu disse, ele vai aparecer em geral em pessoas que têm essa predisposição a ter. Certo. Tem muita gente que passa também por fases difíceis, isso não necessariamente vai gerar um quadro depressivo. Né? Não é sinônimo, mas é um fator que colabora. Colabora bastante. Mas agora o momento da nossa patrocinadora Fisioforma. É isso mesmo, Zezé. Vamos falar agora sobre estética de resultados. Há pouco mostrei pra você aí de casa os resultados das transformações da Antônia e da Débora, que reduziram bastante medidas e ficaram muito mais felizes, né? Pois hoje você vai conhecer a Jaqueline, que também passou por uma transformação de 30 dias na Fisioforma, mas o foco do tratamento foi diferente. Ela fez tratamento para celulite. Minhas pernas sempre foram muito grossas, eu sempre tive uma musculatura muito forte em relação à perna, né? Então a celulite apareceu mais na perna, no bumbum, e eu nunca tive cintura, eu sempre tive um pouquinho de barriga, e agora apareceu mais, com o tempo eu acabei engordando um pouquinho mais. No caso da Jaqueline, o que nós vamos fazer é uma redução de até 80% deste grau, tá? Isso é possível até mesmo em quadros mais avançados. Como consequência do tratamento realizado, ela pode até usufruir também de uma redução de peso e de medidas. Foram 30 dias de tratamentos personalizados, contando com os melhores equipamentos e também acompanhamento nutricional. A Jaque teve acompanhamento da doutora Vivian para potencializar ainda mais o resultado dela, né? E é claro que ela teve um resultado muito bom, regrediu muito seu quadro de celulite, passou no teste da calça branca e ficou muito mais feliz. A doutora Luciana adorou o resultado da Jaque. Jaque, você está linda, eu amei, Lilian. Ela está maravilhosa, mais bonita ainda do que ela já é. E assim a Jaqueline agora vai usufruir de todos os resultados alcançados através do tratamento estético feito aqui na Fisioforma. Bom, né, sem palavras, eu acredito que assim, o resultado foi ótimo, foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer em primeiro lugar a Luciana por ter me dado o privilégio de poder ter um corpo bonito, conseguir isso com alguns objetivos, vamos dizer assim, mais rápidos e mais fáceis, né? A Fisioforma é uma estética de resultados. Eu tive o resultado que eu queria, estou super feliz, acabei de realizar um sonho. Viu só como vale a pena você investir em você? Transforme também a sua vida, agende a sua avaliação em qualquer unidade da Fisioforma. Em Ribeirão Preto, o telefone é o 3637-4488. São João da Boa Vista 19, 3622-2671. São Carlos 16, 3361-3827. Franca 16, 3721-6865. E Araraquara tem também 16, 3397-9627.